Você sabe o que é manutenção preditiva? Quais são os tipos de manutenção preditiva? Quando são aplicadas cada uma delas? Então fica aqui comigo porque nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre manutenção preditiva. Então primeiramente vamos conceituar a manutenção preditiva. Manutenção preditiva é aquela que tem por objetivo a detecção da falha antes que ela aconteça. Ou seja, através da medição de parâmetros, a gente compara a situação atual do equipamento com a situação de projeto original. E aí, nessa comparação, a gente consegue perceber onde que tem anomalias dentro desse equipamento. A manutenção preditiva, ela é caracterizada principalmente por colocar formas de tecnologia mais avançadas, mais apuradas nessas medições. Então, a gente mede parâmetros, compara com os parâmetros que ela deveria estar e aí a gente mede essas anomalias. Mas mais do que isso, a manutenção preditiva, ela tem por característica a gente ter uma maior precisão de quando a falha vai acontecer. Ou seja, a gente vai fazer uma série de medições periódicas e por essa curva de tendência, a tendência das medições, a gente tem uma maior previsibilidade de quando vai acontecer a falha. E se a gente setou alarmes para nos falar que aquele é o ponto máximo em que o equipamento pode aguentar dentro daqueles parâmetros, a gente consegue saber quando que essa falha já está próxima e que a gente tem que intervir preventivamente. Então vou falar aqui alguns tipos de manutenção preditiva. Começando pelo ultrassom. O ultrassom tem por objetivo a medição da espessura de tubos, chapas, etc. Então, por exemplo, em caldeiras a vapor, em vasos de pressão em geral, a gente tem que ter um cuidado muito grande e seguir a NR13, que é a normas para vasos de pressão. Por quê? Se existe uma pressão enclausurada dentro de um recipiente, ela tem risco de explosão. E isso a gente consegue detectar esses riscos através, por exemplo, da medição da espessura da parede desse vaso de pressão. Então como é que funciona o ultrassom? O técnico chega com um aparelho que vai ter esses dados medidos e com um coletor como um ímã que ele vai colocar na parede do recipiente que ele está medindo. Esse coletor ele vai enviar uma onda que vai bater na parede oposta e voltar. Então, através dessa onda que bate e volta, ele consegue saber a espessura desse tubo ou desse recipiente, enfim, da chapa, etc. Isso também é muito aplicado para a detecção de trincas internas. Por exemplo, em eixos que a gente tem um esforço de flexão muito forte, a gente não sabe como está a condição interna do eixo, então pode ter trincas internas. E aí o ultrassom também, se você conhece, por exemplo, o diâmetro de um eixo, o ultrassom deveria bater e voltar e dar o diâmetro do eixo. Se ele bate e volta numa dimensão menor, quer dizer que ele não está indo até o final do eixo e voltando. Alguma coisa está interceptando esse sinal antes que ele vá do outro lado do eixo. Ou seja, existe uma trinca ali. E aí você pode ir medindo em vários pontos para você desenhar como que essa trinca está internamente ao eixo. E aí eu vou para o segundo tipo de preditiva, que é o líquido penetrante. O líquido penetrante ele é utilizado principalmente para detectar trincas externas. Por exemplo, você fez uma solda e você quer detectar se essa solda foi bem feita, se existe alguma trinca, se existe algum ponto frágil. Então você vai aplicar o líquido penetrante. Então o líquido penetrante nada mais é do que a aplicação de dois líquidos de cores diferentes que eles vão mostrar através da coloração diferente as trincas presentes se tiverem esse tipo de trinca. E ainda para detecção de trincas, a gente tem também partícula magnética. A partícula magnética, você expõe uma peça, por exemplo, a um fluido condutor que vai passar uma corrente elétrica e vai detectar essa trinca através da diferença de potencial. Então, todas essas que eu citei, ultrassom, líquido penetrante, partícula magnética, servem para detectar trincas, seja elas externas ou internas, e para outros fins, como eu falei do ultrassom, por exemplo, para detectar a espessura de paredes, chapas e assim por diante. Então vamos para as técnicas preditivas que têm uma relação muito grande com a lubrificação. Então vamos começar com a ferrografia. Ferrografia é a análise do óleo em relação às partículas que existem naquele óleo contaminando ele. Através da ferrografia você consegue ver, por exemplo, o desgaste do seu equipamento. Então vamos dar um exemplo, você tem um redutor, coleta o óleo desse redutor, manda para uma análise e por essa análise vai ter análise ferrográfica, ou seja, de contaminação desse óleo para você ver se tem partículas, por exemplo, da engrenagem desse redutor que teve desgaste e está no óleo. Então você consegue
analisar o nível de desgaste do redutor através da ferrografia. E ainda na análise de óleo a gente tem a tribologia, que é a análise do óleo propriamente dito, ou seja, das características químicas do óleo para ver se ele ainda está cumprindo a função de lubrificar o equipamento. Nós ainda temos, por exemplo, o cheque elétrico. O cheque elétrico nada mais é do que a medição das correntes elétricas de cada fase do equipamento. Então, por essa medição, você consegue ver se ele está trabalhando na sua capacidade nominal ou não, de acordo com a potência do equipamento. Um outro tipo de manutenção preditiva, cada vez mais falado e cada vez mais usado, é a termografia. A termografia é uma foto com degradê de cores que mostram a temperatura do que você está tirando naquela foto. Então, se você está tirando uma foto de uma caldeira, por exemplo, ele mostra em degradês de cores onde está mais quente ou mais frio, de acordo com a temperatura ali. Você consegue, através do software, pegar essa foto, colocar dentro de um software e analisar esse gráfico de cores. Colocando um ponto, por exemplo, você consegue saber qual que é a temperatura naquele ponto que você colocou ali na foto. Então ele tem um nível de precisão muito grande. Hoje a termografia é utilizada para mecânica, por exemplo, para análise de caldeiras, de equipamentos, principalmente máquinas térmicas. É utilizada na elétrica, por exemplo, para detectar pontos quentes em subestações, até em transmissões de alta tensão, por exemplo. Ela é bem utilizada hoje até com drones fotografando cada ponto da linha para saber se existem ali pontos quentes e se existem alguns isoladores, por exemplo, que precisam ser trocados e por aí vai. A termografia hoje ainda é utilizada, por exemplo, na medicina, por exemplo, em investigações policiais. Então ela é usada amplamente hoje em vários mercados diferentes, não só na manutenção. E vamos ao último tipo que eu vou citar aqui, que é a análise de vibração. A análise de vibração, comumente a gente fala em manutenção preditiva, já logo a gente pensa em análise de vibração. Mas não necessariamente a análise de vibração é a única preditiva, como eu falei, todos esses tipos são manutenções preditivas. Mas a análise de vibração ela é mais falada quando se fala em preditiva. Por quê? Todo corpo ele vibra numa frequência que a gente chama de frequência natural. Ou seja, se toda matéria é formada de átomos e esses átomos estão em constante movimento, os elétrons estão girando em torno do núcleo, ou seja, tudo que parece, ainda que pareça que está parado, está em movimento. E esse movimento causa uma vibração, essa vibração é chamada de vibração natural daquele equipamento, daquele material, enfim. Então, quando uma outra vibração externa atinge essa vibração natural, a gente tem o que a gente chama de ressonância. E essa ressonância é facilmente detectado através de sensores para você analisar essa vibração. Mas não só a ressonância, você não precisa necessariamente chegar nessa ressonância para você ter uma vibração fora dos padrões. Você pode estipular níveis de vibração, são alarmes que você, quando coletar essa vibração e for analisar, você vai comparar a vibração coletada com os alarmes que você estipulou para esse determinado componente ou equipamento. Então a análise de vibração é cada vez mais utilizada no mercado. Ela pode ser utilizada tanto para equipamentos, por exemplo, motores elétricos, quanto redutores. Tem uma gama gigantesca da utilização da análise de vibração e ela é uma ciência cada vez mais conhecida. Por quê? Uma vez que eu tenho um estudo, por exemplo, de um determinado rolamento, onde eu já conheço espectros de vibração que vão me falar que existe uma falha, por exemplo, na pista interna, na pista externa, na gaiola, enfim, a gente já consegue ver com mais facilidade quando for medida a vibração e você atingir um espectro conhecido de uma falha conhecida ali, por exemplo, de pista externa. Então, por exemplo, em vários catálogos de rolamentos, a gente já tem esse espectro de falha conhecido. Então, quando a gente vai medir a vibração e vai analisar e dar um pico de um espectro conhecido da falha, você já sabe detectar com mais precisão onde que essa falha está, o que aconteceu. Mesmo não tendo aberto o equipamento e analisado, só pela vibração você já consegue avaliar. E a vibração ela pode ser medida em vários eixos, né, que a gente chama de eixo axial, radial, enfim, para você conseguir com maior número de informações e cruzar essas informações para detectar uma falha previamente. Agora, o mais importante, não somente na análise de vibração, mas em todas as outras que eu falei anteriormente, é a gente entender que quando a gente joga numa linha de tempo, por exemplo, eu coletei vibração hoje, vou coletar a semana que vem, a outra semana e uma vez por semana eu vou coletar uma vibração naquele mesmo ponto. Então, quando eu vou alimentando esses dados numa curva de tendência,
você consegue tender essa curva para o futuro. Ou seja, com vários pontos, você faz uma curva de tendência e você fala assim, em tal data ele está chegando ao meu ponto máximo, ao meu limite máximo, ao alarme que a gente setou anteriormente. E aí a gente consegue prever essa falha, ou seja, agir preventivamente antes que a falha aconteça, com muito mais precisão. Então, através da preditiva, a gente consegue estender a vida útil dos componentes e consegue atuar com muito mais precisão no momento certo para que aquela falha não provoque, por exemplo, a interrupção de um processo produtivo. E um ponto interessante que eu sempre gosto de falar da manutenção preditiva é quando a gente cruza várias informações de técnicas diferentes. É o que a gente chama de multiparâmetros. Por exemplo, para eu detectar uma falha de um motor elétrico, eu posso estar medindo o cheque elétrico, medindo as correntes de cada fase do motor. Eu posso estar com a termografia para medir a temperatura com uma precisão muito grande daquele motor elétrico e posso estar medindo a vibração do motor elétrico em si, para detectar, por exemplo, falhas nos rolamentos ligados ao eixo ou mesmo falhas elétricas de acordo com o espectro que a gente encontra de falha. Então, quando a gente cruza todos esses dados, todas essas técnicas, num único equipamento, a gente tem uma precisão maior ainda de detecção de uma falha. E o mais interessante é que todos esses multiparâmetros, hoje em dia, têm sido cada vez mais utilizados online, um monitoramento permanente de todas essas medições. Ou seja, se você tem sensores ali nesse motor elétrico, por exemplo, e eles são ligados a um painel de comando onde vai medir continuamente esses dados, você tem em tempo real todas as medições de vibração, temperatura, corrente elétrica, etc., que vai fazer com que você tenha muito mais confiabilidade no equipamento, ou seja, mais confiança naquele motor elétrico, uma vez que você tem todas as medições em tempo real. Ou seja, a gente tem uma forma de detectar a falha em tempo real. Agora, nada adianta se a gente só setar o alarme e não trabalhar com esses dados, com o histórico desses dados. Então, se você tem um monitoramento online e de repente você vai esperar ele dar um alarme para você atuar, você tem uma parte boa do processo por ser online, por você estar em tempo real analisando esses dados, só que ao mesmo tempo, se você não projetar para o futuro, numa curva de tendência, você não vai conseguir atuar no momento certo da mesma forma, ainda que tenha um monitoramento online. E o que a gente espera para o futuro da preditiva? Hoje, cada vez mais, o custo tem sido cada vez mais baixo para a gente ter esse tipo de monitoramento, uma vez que os sensores estão com um custo menor, todo esse monitoramento, os aparelhos de monitoramento também estão com custos cada vez mais acessíveis. As empresas vêm cada vez mais trazendo esse tipo de tecnologia para dentro do processo. Por que isso? Porque uma vez que você está estendendo a vida útil dos componentes, ou seja, do equipamento como um todo também, uma vez que você estende a vida útil de vários componentes, você está estendendo a vida útil do equipamento como um todo. Você tem mais confiabilidade no seu processo, você está parando menos o processo, então você começa a reduzir o custo com manutenção e aumentar a produtividade da empresa. E com a indústria 4.0, com a internet das coisas, está cada vez mais acessível esse tipo de tecnologia, como eu falei, e acessível também para médias, pequenas empresas que até então não tinham esse tipo de solução, esse tipo de tecnologia implantada dentro dos processos produtivos. E aí quando você cruza, por exemplo, a análise de vibração com a internet das coisas, indústria 4.0 e toda essa tecnologia, a internet atualmente permite também a velocidade da internet a processar todos esses dados em tempo real, com maior precisão e tudo mais. Você tem aparelhos hoje cada vez mais precisos e com menor custo. Eu posso citar, por exemplo, o MotorScan da WEG, que é um aparelho que você coloca na aleta ali do motor e ele mede em tempo real a vibração e temperatura desse motor. Ele joga para um aplicativo e esse aplicativo do seu bolso, do seu celular, você consegue ver em tempo real todos esses parâmetros. O custo desse tipo de solução, como eu falei, está cada vez mais viável para todo tipo de empresa e esse é só um exemplo, como várias outras empresas já estão trabalhando nisso também e interligando esses dados para ter mais confiabilidade tanto dos dados quanto do equipamento também. Então é isso, eu vou deixar aqui no descritivo desse vídeo alguns links de outros vídeos que eu falo também sobre manutenção preditiva, sobre essas técnicas de análise de vibração, etc., para que você conheça um pouco mais da preditiva e saiba como levar essa técnica para a prática se você ainda não pratica. E se você já pratica a preditiva onde você trabalha, minha sugestão é que você se especialize cada vez mais nessas técnicas, porque elas vão estar cada vez mais presentes e vão substituir outras técnicas existentes hoje no mercado. Então, se você, por exemplo, é um inspetor mecânico
e ainda não conhece de análise de vibração, eu sugiro que você, o mais rápido possível, se especialize também nessas técnicas, porque cada vez mais estarão presentes e você pode conseguir, inclusive, uma maior remuneração, um maior crescimento profissional, conhecendo essas técnicas preditivas e sabendo usar cada uma delas. Se você já está praticando alguma técnica preditiva que já está dando certo, ou mesmo não está praticando, ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo no vídeo, que a gente tem o intuito justamente de compartilhar esse conhecimento, mas principalmente trocar experiência entre as pessoas que estão presentes nesse meio e que estão querendo também saber um pouco de como avançar um pouco mais, tanto na carreira profissional, quanto também dar mais resultado para a empresa trabalhando com essas técnicas preditivas. E se você gostou desse vídeo e gostaria que outras pessoas também tivessem acesso a esse vídeo, eu gostaria de te pedir para você seguir o nosso canal, porque dessa forma o algoritmo das redes sociais ajuda cada vez mais a distribuir para essas pessoas que estão interessadas nesse tipo de assunto. Um abraço e te vejo no próximo vídeo.